existe uma coisa admirável que tem a ver com a boca e a garganta: a criação de sons com significados. A capacidade de criar e partilhar sons complexos é uma das grandes maravilhas da existência humana, e a característica, mais do que qualquer outra, que nos distingue de todas as criaturas que alguma vez viveram. A fala e o seu desenvolvimento são debatidos talvez mais extensamente do que qualquer outro tópico da evolução humana. Nas palavras de Daniel Lieberman, ninguém sabe sequer aproximadamente quando é que a fala começou na Terra, e se é uma façanha limitada ao Homo sapiens, ou se a capacidade de falar era também dominada por humanos arcaicos, como os Neandertais ou o Homo erectus. Lieberman pensa que é provável que os Neandertais também dominassem o discurso complexo, com base nos seus cérebros grandes e na variedade de ferramentas que possuíam. Mas não é uma hipótese passível de comprovação, infelizmente. O que é certo é que a capacidade de fala requer um equilíbrio delicado e coordenado de pequenos músculos, ligamentos e cartilagens, que têm de ter o comprimento rigorosamente correto, no grau preciso de tensão e na posição perfeita para expelir microjatos de ar modulado na medida exata. A língua e os lábios e os dentes têm também de ser ágeis o suficientes para pegar nestes sopros e se transformar em fonemas, com gradações delicadas. E tudo isso tem que ser feito sem comprometer a capacidade de engolir ou de respirar. Para dizer o mínimo, não é coisa simples. Não é só o cérebro grande que nos permite falar, mas uma disposição meticulosa de características anatômicas. Uma das razões pelas quais os chimpanzés não conseguem falar é que parece que lhes falta a capacidade de criar formas delicadas com a língua e com os lábios, de modo a formar sons complexos, assim como nós humanos. É possível que tudo isso tenha acontecido de forma fortuita no decurso da reformulação evolutiva da parte superior do corpo humano para se adequar à nova postura quando nós nos tornamos bípedes, ou através da sabedoria lenta e gradual da evolução. Mas o fato é que acabamos com cérebros suficientemente grandes para lidar com pensamentos complexos e um aparelho vocal dotado da capacidade única de os articular. A laringe é essencialmente uma caixa com cerca de 30 a 40 milímetros de lado, e dentro dela, à sua volta, existem 9 cartilagens, 6 músculos e um conjunto de ligamentos, incluindo 2 vulgarmente conhecidos como cordas vocais, mas que são, precisamente, pregas vocais. Quando o ar é forçado a passar por elas, as pregas vocais adejam e estremecem. Não sei se já recorreu à comparação com bandeiras sobre uma brisa forte. Produzindo uma variedade de sons, que são refinados por língua, dentes, lábios, em conjunto, nas exalações espantosas, ressonantes e informativas que chamamos de fala. As 3 fases do processo de fala são respiração, fonação e articulação. A respiração é apenas empurrar o ar através dos ligamentos vocais. A fonação é o processo de transformar esse ar em som. E a articulação é refinar o som em fala. Se quer apreciar realmente a maravilha que é a fala, tente cantar uma canção qualquer. Frère Jacques serve muito bem. E repare como a voz humana é melodiosa, quase sem qualquer esforço. A verdade é que a garganta é um instrumento musical, além de ser um túnel de vento e uma conduta alimentar. Quando a gente pensa na complexidade que é, não admira que algumas pessoas tenham dificuldade em fazer tudo isso muito bem. A gaguez é uma das condições comuns, menos compreendidas e mais cruéis. Afeta 1% dos adultos e 4% das crianças. E por motivos desconhecidos, 80% dos afetados são do sexo masculino. É mais comum entre canhotos do que em destros, principalmente aqueles que foram forçados a aprender a escrever com a mão direita. Há muitas vítimas da gaguez famosos, entre os quais Aristóteles, Virgílio, Charles Darwin, Lewis Carroll, Winston Churchill, quando ele era jovem, Henry James, John Updike, Marilyn Monroe e até o rei Jorge VI. Ninguém sabe o que provoca a gaguez, nem por qual razão as pessoas gagas tropeçam em letras e palavras diferentes em posições distintas na frase. Para muitos, a gaguez desaparece miraculosamente quando cantam as palavras, ou quando falam numa língua estrangeira, ou quando falam sozinhos. A maioria ultrapassa o problema na adolescência. É por isso que a porcentagem de crianças gagas é tão superior à de adultos gagos. As mulheres parecem recuperar mais facilmente do que os homens. Não há uma cura garantida para a gaguez. Um dos cirurgiões mais conceituados da Alemanha, o Johann Diefenbach, do século XIX, pensava que a gaguez era uma queixa exclusivamente muscular e acreditava poder curá-la cortando alguns dos músculos da língua dos seus pacientes. Embora o processo fosse completamente ineficaz, foi, durante algum tempo, reproduzido por toda a Europa e Estados Unidos. Muitos pacientes morreram, todos sofreram terrivelmente. Hoje, felizmente, a maior parte das vítimas de gaguez melhora de forma significativa com terapia de fala e uma abordagem paciente e compreensiva.